Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que a gente possa conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E aqui você já sabe, aqui o canal Silas Negro fica um canal de construção de conhecimentos, e a construção de conhecimentos, ela passa aí pelos nossos inscritos que nos mandam as sugestões das empresas para serem analisadas, a gente faz todo o trabalho de pesquisa, de estudo, e aí naturalmente que a gente reparte todo esse conhecimento com vocês. E você que investe em ações ou pretende investir em ações, o fundamental o que é? Conhecer qual é a empresa na qual você pretende investir ou que você possa futuramente investir, saber o que ela faz, de onde ela vem, para onde ela vai, mas principalmente saber como que está a situação econômica e financeira dessa empresa, reduzindo os riscos na hora de fazer seus investimentos e ampliando as suas possibilidades de ganho. E no caso dessa empresa que será retratada, inclusive já passou aqui pelo canal, lá no ano de 2021, no começo do ano de 2021, é também uma indicação do Maurício Maronês. Ô Maurício Maronês, um prazer poder lhe atender, um prazer ter você participando aqui junto conosco do canal aqui, Maurício. Muito obrigado aí pela sugestão, espero corresponder às suas expectativas e corresponder às expectativas de todos vocês que acompanham aqui o nosso canal. E a indicação do Maurício Maronês é a ENGIE Brasil Energia SA, mais uma empresa na área de energia, empresa essa situada em Florianópolis, Santa Catarina. Mas vamos contar um pouquinho de toda essa história. E a história ela começa lá na década de 90, mais precisamente em 1998. A década de 90 ela foi marcada por uma sequência de privatizações, então o Brasil estava passando ali pela preparação de um monte de privatizações, principalmente na área de energia. Aí surge uma empresa chamada Gerasul para participar da privatização da Eletrosul. E aí conseguiu participar dessa privatização, passou a atuar na área de energia. Mas, na sequência, essa empresa acabou sendo comprada pela Tractebel. A Tractebel é uma empresa belga que tem sua origem na França e que também tem sede no Reino Unido, enfim, e que veio lá, a empresa europeia, para participar do setor de energia aqui no Brasil. Então a Tractebel compra a Gerasul e aí ela começa a desenvolver o seu trabalho. Porém, já no ano de 2001, aí nós tivemos o problema do apagão aqui no Brasil, a falta de energia, a falta de geração de energia aqui no Brasil, ocorrido lá no ano de 2001. E aí, naturalmente, a Tractebel já sentiu que teria que fazer altos investimentos. E aí já participou de diversos leilões e aquisição de outras usinas hidrelétricas para poder continuar desenvolvendo seu papel. Já no ano de 2016, aí começou a ampliar ainda mais, investindo bastante na chamada energia renovável, através dos parques eólicos e também do sistema de produção de energia fotovoltaica. E aí, na sequência, entrou também na biomassa, também aquisição de PCHs, tudo voltado para a energia renovável. E também no ano de 2016, aí altera o seu nome aqui no Brasil de Tractebel e passa a ser chamada de ENGIE Brasil Energia SA, inclusive trocando o ticket usado na Bovespa na época, hoje B3, que passou a ser a EGE3. Né? Já no ano de 2019, aí também passou a investir na condução de gás através de tubulações, comprando uma empresa chamada TAG. E aí, através dessa aquisição da TAG, passou a ter uma mais extensa rede de condução de gás através de tubulação, passando praticamente por 10 estados, 190 municípios, onde passa toda a tubulação da TAG. Atualmente, a ENGIE ela conta com mais de 3 mil colaboradores e tem dentro de si 68 usinas, né? Sendo que dessas 68 usinas, 11 são hidrelétricas, 49 parques eólicos, também tem duas usinas de produção de energia solar, né? Que são aquelas placas de captação de energia solar, para geração de energia solar, 3 usinas de biomassa e também mais 2 PCHs. Então, para a gente entender o que é a ENGIE através dos seus números, trouxe para vocês aqui os balanços de 2018, 2019 e 2020 e também o balanço agora do dia 31 de dezembro de 2021. Então, vamos aos números. Bem, aqui estamos então com as demonstrações contábeis da ENGIE Brasil Energia SA, referentes a 2018, 2019 e 2020 e também o balanço agora do dia 31 de dezembro de 2021, portanto as informações bem atualizadas aqui a respeito da empresa. Começando aqui pelo ano de 2018, para que a gente possa entender o que é a ENGIE através dos seus números,
ela possuía um ativo total, todos os bens e direitos dentro do seu patrimônio, no valor de 23 bilhões de reais. E desse valor, naturalmente, grande parte é aqui, imobilizações, né? Imobilização é toda a estrutura física, né, da empresa, todos os bens necessários ao funcionamento da atividade, 14 bilhões. E o capital giro totalizava 4 bilhões e meio, sendo que desse valor, 2 bilhões 415 era dinheiro que estava em caixa, banco e aplicação. 1 bilhão 181 milhões de reais são contas a receber. E aí nós temos dentro das empresas, assim como da Engie, todas as demais empresas na área de energia, que possuem os chamados outros ativos circulantes aqui, e também realizavam longo prazo, e muitas vezes aparece aqui também a figura do intangível, onde nós vamos ter aqui os chamados ativos financeiros da empresa, que na verdade eles são os direitos de concessão, são os contratos que a empresa possui. Então todos esses contratos, esses direitos, eles acabam sendo ou direitos de curto prazo, aqui no ativo circulante, direitos de utilização das concessões no longo prazo, realizavam a longo prazo, ou até mesmo os direitos são registrados aqui dentro do intangível, tá? Já no ano de 2019, a empresa pula para 30 bilhões de reais e o capital giro vai para 6 bilhões 745, representando 22,4% de tudo que a empresa possui. Aumenta o volume de dinheiro em caixa na empresa, 3 bilhões 870 milhões, e aumenta também o contas a receber para 1 bilhão 451. Então, portanto, o capital de giro, na verdade, acaba sendo só esses dois componentes aqui, o caixa e o contas a receber, já que a empresa não possui estoque e esses ativos, os direitos aqui à utilização das concessões, ele não é um direito necessariamente destinado à venda, então, consequentemente, não vai se transformar em dinheiro para o caixa da empresa. Já para 2020, a empresa aumenta para 35 bilhões e o capital de giro vai para 7 bilhões 733, mantendo aqui os 22%. Aumenta aqui um pouquinho mais o volume de dinheiro em caixa, 4 bilhões 538, aumenta também o contas a receber para 1 bilhão 755 milhões. E agora, em dezembro de 2021, a empresa fecha com um ativo total de 38 bilhões e o 8 bilhões 517 está no ativo circulante no capital de giro, mantendo os 22%. Então veja que o capital circulante da empresa, ele vem aqui com 19, daí vai para 22, 22, 22, mantém uma estabilidade aqui no capital de giro da empresa. O volume de dinheiro em caixa fica maior, 5 bilhões e 100 e 1 bilhão 114 em contas a receber. Olhando agora o endividamento da empresa, visto aqui através do passivo circulante, dívidas de curto prazo e passivo não circulante, dívidas de longo prazo, observamos que as dívidas de longo prazo naturalmente são bem maiores do que as de curto prazo e totalizaram aqui o endividamento total 17 bilhões de reais com 73,4% de representatividade. De tudo que a empresa tem, ela deve 73,4%. Em 2019, a dívida vai para 23 bilhões e agora o peso da dívida passa a ser 76,8%. Reparem que a dívida continua concentrada no longo prazo. Tem também a dívida de curto prazo, mas a dívida maior é de longo prazo. Já para o ano de 2020, a dívida aumenta para 27 bilhões, agora 78%, também grande parte da dívida aqui, ó, no longo prazo. E finalmente, agora em 2021, a dívida vai para 30 bilhões de reais, então dos 38 bilhões existentes na empresa, ela deve 30 bilhões, 79,2%. Então a dívida ela vem crescendo, 73, 76, 78, 79. Então a dívida aqui vem apresentando um crescimento constante ao longo desses 4 últimos exercícios. A dívida só não sufoca, até porque é uma dívida de longo prazo, como a gente já citou há pouco. Os resultados apresentados pela Engie. No ano de 2018, faturou 8 bilhões 794 milhões, em 2019, 9 bilhões 804 milhões, em 2020, 12 bilhões 259 milhões, e agora 2021, o faturamento praticamente permaneceu estável aqui com 12 bilhões 540 milhões de reais. E os resultados gerados pela companhia em 2018 teve um lucro líquido de 2 bilhões 315, 2 bilhões 311 em 2019, 2 bilhões 797 em 2020 e agora em 2021 o lucro líquido apresentou uma queda fechando em 1 bilhão 564 milhões de reais, né? Então tá aqui os resultados gerados pela Engie. Falando em Engie, então trazemos também para vocês a situação financeira vista através desse quadro, com os gráficos ali da liquidez geral e da liquidez corrente. Liquidez geral, será que a empresa tem capacidade para pagar todas as suas dívidas de curto, médio e longo prazo? Então quem nos dá essa resposta é a liquidez geral,
que sai com um índice de 0,44 em 2018, 0,46 em 2019, 0,54 em 2020 e 0,55 em 2021. Uma pequena elevação ao longo desse período, porém a dívida ainda ela está da seguinte maneira: para cada R$1 de dívida que a empresa terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela só tem 55 centavos. Até por quê? Porque grande parte da dívida é no longo prazo e não necessariamente precisa pagar já, né? Então ela tem um prazo para pagar. Então vamos ver no curto prazo como é que está a situação da empresa. Ele sai com um índice de 1,09 em 2018, 1,13 em 2019, 1,44 em 2020 e 1,47 em 2021, também mostrando uma sequência aqui de elevações, pequenas elevações ao longo do período, totalizando em 1,47 nesse ano de 2021, o que quer dizer? Que para cada R$1 de dívida que ela tem que pagar no ano, ela dispõe de R$1,47, paga e sobra. Consequentemente, no curto prazo a empresa não tem problema. Se no longo prazo ela tivesse que pagar suas dívidas, ela não teria condições. Então ela tem prazo ainda para fazer recurso, para fazer frente às suas dívidas de longo prazo. Falando em endividamento, nesse quadro vemos aqui o comportamento da dívida da ENGIE ao longo do período. Ele sai com índice de 73,4% em 2018, sobe para 76,8% em 2019, 78% em 2020 e sobe mais um pouquinho para 79,2% em 2021. De tudo que a empresa tem, ela deve 79,2%, como a gente viu há pouco, e aí através do gráfico se confirma que o endividamento ele também vem numa sequência de elevação. Já os resultados apresentados pela empresa, começando ali pela margem líquida, que é o ganho em relação ao que ela fatura, depois a rentabilidade do ativo é o ganho em relação ao que ela investe, e a rentabilidade do PL é o ganho que ela gera para o acionista. Começando pela margem líquida, que é o ganho em relação ao faturamento, 26,3% em 2018, 23,6% em 2019, 22,8% em 2020 e agora em 2021 esse índice cai para 12,5%. De tudo aquilo que ela gera de receita, pagando os custos, pagando despesa, pagando resultados financeiros e etc., o que sobra? Sobra 12,5% limpo para a empresa. O número, a princípio, até é bom, né? O número até ele é interessante, mas quando se compara com os períodos anteriores, onde o ganho era bem maior, o 12,5% ele acaba não sendo um número tão interessante assim. Né? Já na rentabilidade do ativo também ocorre essa queda. Ele sai com 9,7% em 2018, 7,7% em 2019, 7,9% em 2020 e agora em 2021 cai para 4,1%. Em relação a todo o investimento feito na empresa, ela gerou um ganho de 4,1%. Já em relação ao acionista, no ano de 2018, a empresa teve uma rentabilidade do PL de 36,6%. Isso quer dizer, os acionistas que tinham sua participação já dentro do PL nesse exercício, através dos lucros gerados pela empresa, tiveram um ganho de 36,6%. No ano de 2019, esse ganho cai para 33%. Volta a subir no ano de 2020 com 36,1%. E agora em 2021 fecha com 19,7%. Como falei para vocês, é um número muito interessante. Por que é interessante? Considerando uma inflação de 10% e você teve um ganho de 19%, é um ganho interessante. Porém, comparado com os ganhos anteriores, ele acaba não sendo tão interessante assim. Trago também para vocês agora os indicadores mais relacionados às ações da empresa. Quanto que vale uma ação da ENGIE através do patrimônio que existe dentro da empresa? R$ 9,72. Por quanto essa ação é vendida no mercado? Por R$ 40,06. Então, percebe-se que uma ação que vale R$ 9,72 é comercializada por 40,06%. E aí ele nos dá aquele indicador que é o preço por valor patrimonial de 4,12. Isso quer dizer, algo que vale 1 é vendido por 4,12. Portanto, um ágio na venda das ações da ENGIE de 312%. Né? Então, é uma empresa que ela está bem valorizada em relação ao seu patrimônio. O lucro por ação gerado agora no ano de 2021 fechou em 1,92. R$ 1,92 que ela gerou de ganho por ação. Isso aqui traduzido em rentabilidade, em percentual, ele dá 4,79%. Mas qual é a diferença que tem entre essa rentabilidade da ação e a rentabilidade do PL? A rentabilidade do PL ela é baseada no valor patrimonial existente em cada exercício. E a rentabilidade da ação é baseada no valor de mercado no momento. Então, ao se comprar uma ação da ENGIE hoje,
o acionista irá pagar R$ 40,06. Se a empresa mantiver esse volume de lucro, ele vai ter um ganho de 1,92 centavos, né, para cada ação, que dará 4,79%. Dividendos por ação. No ano de 2021, a Engie foi bem generosa na distribuição de dividendos, gerando R$ 3,21 para cada ação. Números esses extraídos lá do site da Fundamentos.com. E fechando ali a relação preço/lucro. Preço/lucro quer dizer o quê? Quanto tempo o acionista vai levar para ter o retorno do seu investimento através dos lucros gerados pela companhia? 20,90. Isso quer dizer, é uma medida de tempo, são 20 anos, quase 21 anos, que você vai levar para ter o retorno do seu investimento através dos lucros que a empresa vem apresentando. Falando em ações, trago para vocês também esse gráfico aqui extraído lá do Google. Você só digita lá o ticket da empresa e aparece, coloca lá 5 anos e você vai ver o comportamento da ação. Lá em 2017, em março de 2017, as ações da Engie estavam sendo cotadas ali na faixa de R$ 29,00, quase R$ 30,00. E aí ela passou praticamente o ano de 2017 girando ali entre R$ 27,00 e R$ 29,00 até 2018. Em 2018 ameaçou uma pequena elevação, indo já para o patamar dos R$ 30,00, não se sustentou, voltou ali para a faixa dos R$ 29,00 e a partir do final de 2018 e aí durante o ano de 2019, aí sim aí a empresa teve ali uma escalada, né? Claro que tem ali algumas oscilações no meio do caminho, mas ela vem ali numa constante de crescimento, atingindo o seu ponto mais alto com R$ 53,00 no começo de 2020. Então, no começo de 2020, uma ação da Engie estava na faixa de R$ 53,00. Porém, vem a pandemia e aí você observa aquela queda, onde ela retorna ali para a faixa de R$ 38,00, R$ 39,00. Ameaça ali um pequeno crescimento novamente, volta para a faixa dos R$ 46,00 e aí fica oscilando ali para cima e para baixo, mas sempre girando na faixa de R$ 44,00, R$ 43,00. E aí depois daí ela apresenta ali uma pequena queda e vem trabalhando hoje na faixa de R$ 39,00, R$ 40,00 aproximadamente. E aí no dia da gravação desse vídeo ali, no dia 13 de março, estava cotado ali a R$ 40,06. Então por aqui você vê o comportamento do valor das ações da Engie ao longo dos 5 últimos exercícios. Tá então, mais uma empresa analisada, Engie Brasil Energia S.A., mais uma empresa na área de energia, a área de energia que é uma das áreas mais promissoras no Brasil, até porque o Brasil ele vive aí nesses momentos de turbulência econômica e naturalmente que nós temos toda uma questão de retração de todo o sistema econômico brasileiro. E aí, naturalmente, que para o Brasil voltar a crescer, para o Brasil crescer, naturalmente que depende de mais energia. E aí, naturalmente, que as empresas que trabalham dentro da área de energia possuem uma potencialidade muito grande, porém é um setor que exige altos investimentos. Então, as empresas precisam ter muito capital, muitos recursos para poder acompanhar todo esse desenvolvimento. E o Brasil, estamos aí sempre na iminência de que agora a nossa economia vai começar a andar, e se ela começar a andar, vai demandar cada vez mais energia. Então, as empresas que estão estruturadas na área de energia são empresas que vão poder tirar proveito de um futuro crescimento do Brasil, que é o que a gente espera. Até porque o Brasil vive aí nesse ano agora, principalmente um ano eleitoral, um ano de muitos altos e baixos dentro da economia, mas sempre acreditamos aqui que é possível sim que a gente possa ter um Brasil que encontre o seu caminho, que comece a crescer, que é o que nós precisamos. Precisamos de desenvolvimento, precisamos de geração de renda e precisamos de geração de empregos. E aí, para ter todo esse desenvolvimento, naturalmente que é necessário ter muito investimento também. E aí, a Bolsa ela é um dos canais de investimento, onde o dinheiro chega até as empresas para as empresas poderem se desenvolver. E aí, com esse crescimento que as empresas possam ter, é natural que os acionistas, os investidores, passe a ter também parte dos ganhos gerados por essa companhia. E é essa que fica aqui a nossa torcida, né? Então, você que está pretendendo investir em ações, então sempre cuidado que você tem que ter. Escolha bem a empresa, analise, conheça essa empresa, não só aqui pelo nosso canal, mas por outras fontes de informação, para você, na hora de fazer investimento, fazer de forma consciente, fazer de forma segura e, consequentemente, ir construindo o seu patrimônio para lá na frente você ter uma vida cada vez melhor e uma vida cada vez mais digna, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.